Olá, estamos em mais um episódio de Jung Entre Comadres. Aqui é Carolina Diniz Eu sou Nath Mota. e hoje nós vamos trazer o filme O Filho de Mil Homens, dirigido por Daniel Rezende, escrito por Walter Ugumãe. E a gente queria agradecer a todo mundo que está comentando nos nossos vídeos, indicando. Podem pedir literaturas, filmes, teatro para a gente comentar aqui também. Está no início, mas eu acho que também quem quiser patrocinar a gente, mandar algum ingresso, dividir de teatro e afins, a gente também está aceitando análises gerais. Boa, amiga. Esse é o futuro e vai rolar. A gente É, sonha, né? Já que hoje a gente vai falar de sonho, então de fantasia a gente sonha. boa, é isso. É muito bom você começar assim, né? Que esse filme abre exatamente isso, né? Falando de que se a gente sonha muito uma coisa, ela acontece, né? Então a gente vai trazer o filme O Filho de Mil Homens, que gira em torno da história de 4 personagens, né? O Crisóstomo, o Camilo, a Isaura e o Antônio. E como essas vidas estão marcadas pelo abandono, pela rejeição, pela, pelo preconceito, né? Pelas dificuldades de se adaptar, de se enquadrar numa sociedade, vão, de formas curiosas, acabar se encontrando, tendo as suas vidas cruzadas e ressignificando esses conceitos de família e de certo e errado. E é muito interessante porque o filme ele vem trazendo essa polaridade entre o que é segregado e o que é atraído, né? Até para a gente começar a falar do tema da sincronicidade e de aquilo que de alguma forma aparece no meu campo, né? A sincronicidade é diferente da coincidência, que muitas vezes a gente acha que por 2 eventos comuns terem acontecido é uma sincronicidade, mas para ter a sincronicidade precisa ter um símbolo, uma mudança, alguma coisa que me traga uma alteração interna. E no filme do Filho de Mil Homens, existe uma segregação onde várias pessoas não podem fazer parte socialmente daquela estrutura, daquele bairro, daquele local. Então, a gente tem o rapaz homossexual, a gente tem uma mulher com nanismo, a gente tem o Rodrigo Santoro fazendo uma bela interpretação de uma pessoa que aparentemente tem algum tipo de transtorno, né? Não é dito no filme, mas pela dicção, pelo gestual e tudo mais. E a gente tem um órfão. E o quanto que essas vidas elas vão sendo encontradas, elaboradas em conjunto, trazendo essa possibilidade de um reencontro com si mesmo, né? Com cada uma dessas pessoas encontrando partes que são excluídas, que são segregadas, mas de que alguma forma fazem parte e comungam entre si, né? Eu acho que a sincronicidade ela traz essa coisa daquilo que o Rodrigo Santoro traz dentro do filme, que é um profundo desejo e uma confirmação do inconsciente, do destino, falando para ele que ele ia conseguir, né, de alguma forma, aqueles sonhos que talvez para pessoas que têm essa questão de segregação, de exclusão social, não é permitido ter. Muito legal que você falou isso lembrou do bilhete, né? Dessa coisa que abre o filme, porque o filme realmente ele tem muitos momentos de sincronicidade, que dentro da psicologia junguiana a gente fala como se essa coincidência que vem com um teor acausal, ela não está só firmada na realidade, né? Ela é tanto atemporal quanto acausal, ela conecta um fato da consciência na matéria com o fato do inconsciente. Esses dois momentos se encontram e a gente vê ele na realidade. E por causa desse impacto é que a gente consegue, né, se a gente tiver esse olhar aberto para isso, mudar a nossa trajetória, né? Então, quando a Nath traz a história do bilhete, um pai sem filho procura um filho sem pai, a gente vê a historinha do bilhete. Um exemplo que a gente tem muito, uma expressão corriqueira que a gente tem sobre sincronicidade com o bater de umas asas, tal coisa aconteceu. Só um bater de umas asas. E é isso que a gente vê, né?
esse papel, ele dá para uma pessoa que embola esse papel, joga esse papel fora, e ele cai logo na mão da senhora que viu esse menino virando órfão. Então, esse é um grande momento que a gente fala, nossa, se não fosse ela, se não fosse o papel, se... Ele consegue superar todos os obstáculos para servir a seu propósito, que é de fazer esse encontro acontecer. Tem outra sincronicidade muito linda que eu lembrei aqui agora, quando o Camilo está lá com o avô dele, né, ele já perdeu a avó, e o avô está sentado, e aí a música para, a música dá pau, e a música só fica na mesma frase, que é tanto que eu te sonhava, eu te encontrei, né, essa coisa... ele precisou... A pessoa que eu sonhava, eu vi aparecer. E a música trava, né, nessa hora, e nessa trava da música, o avô falece. Então, como que fica esse registro da pausa, né? Isso é muito comum quando a gente está em clínica ou estudando, né, Nath? Que alguém conta um relato. Eu estava vendo a árvore e um passarinho caiu, e fulano falou que tal pessoa faleceu. Eu tive um sonho. Então, essas coisas que elas antecipam acontecimentos ou que elas fazem a engrenagem rolar dos acontecimentos, né? E nisso que a Nath falou desses indivíduos que precisam se encontrar, desses vazios que faltam, né? É como se cada um tivesse uma partezinha que o outro precisa, né? Então, a gente olhar para esses encontros como uma situação sincronística, né? Por causa das suas desventuras que elas conseguem se encontrar. Então, Isaura, quando Antônio foge de casa, logo depois do dia do casamento deles, né? Da núpcia, que ele foge, então ela não tem essa coisa da comunhão, né? Com o parceiro, e ela foge exatamente para onde o Crisóstomo está. E bem nessa hora que ele encontra ela naquela angústia, ele apresenta para ela um ritual que ele fazia, que é o de gritar, né, ali para frente do mar e tal. Então, como essa perda de Isaura levou ela para esse encontro com o Crisóstomo, que só ocorreria dessa maneira, né? E aí, sincronicidades ou não, né? Essa coisa do Camilo, o Camilo ser apaixonado com geleia de jabuticaba e o Crisóstomo ser um ótimo fazedor de geleia de jabuticaba, né? Então, essa coisa desses encontros significativos que vão transformando a narrativa, né? E amadurecendo os personagens. Sim, sim. E o filme, ele traz essa visão bastante fantasiosa, mística, imaginal, onde o Rodrigo Santoro, várias vezes no filme, ele tem essa conexão com si mesmo, como se fosse uma estrutura de um sonho, né? Pelo que a Carol tinha contado, né, Cal? O livro, que na verdade O Filho de 1000 Homens é um livro, e aí fizeram um filme dele, ele é para ser um sonho, certo? Sim, o pessoal que dirigiu, que produziu o filme, né? Eles realmente se apegaram com essa ideia do realismo mágico, né? Como eles construíram o filme cheio desses simbolismos, as gravações que são em Búzios e são na Chapada de Diamantina, encontrar essa casa dentro dessa caverna. Eles queriam trazer para a gente esse mágico que habita a realidade concreta. Então, eles realmente estão querendo construir para a gente esse ambiente onírico, que é o ambiente dos sonhos, né? E é muito lindo isso, porque eles têm várias frases muito marcantes no filme sobre sonho, e quando termina o filme, né, que eles vão colocar os créditos, eles colocam dirigido e sonhado por, produzido e sonhado por. Então, esse poder do sonho e do sonho coletivo, né, que a gente escuta tanto, pratica pouco ainda, mas nas nossas comunidades originárias do Brasil, né, dos nossos povos indígenas, que trabalham tanto com essa coisa do sonho sonhado coletivo, assim. Então, essa é uma parte que me tocou muito no filme, e eu acho super importante da gente inaugurar aqui em Entre Comadres os debates e as discussões e ampliações sobre sonhos, porque eles são o nosso alicerce com o nosso diálogo com o inconsciente. E é muito interessante a gente falar dessa estrutura do sonho,
porque em vários momentos aparece eles tendo algum tipo de sonho ou de linguagem imaginal deles com eles mesmos, como dentro do mar, ou no mar, ou tendo a visualização da Isaura antes dela aparecer, ou o rapaz gay em contato com ele mesmo num momento de masturbação, mas que tem ali uma arte, uma coisa imaginal daquela sexualidade que é totalmente reprimida pela mãe, pela igreja, porque ele não pode ter, do Rodrigo Santoro com o filho dele. Então, mais do que um desejo e uma conexão com a vontade de que aquilo seja real, tem também já um processo dentro do sonho, né? Que muitas vezes o sonho prepara a gente para isso, prepara a gente para aquilo que a gente precisa viver, mas a gente ainda não consegue trazer para a materialidade, né? A maioria das coisas que a gente tem que lidar na nossa vida, de alguma forma, já estão sendo vividas no mundo onírico, né? E isso é muito interessante porque um dos grandes pilares da teoria junguiana é o sonho, porque de certa forma é ele que vai dirigir a nossa vida, vai trazer essa coisa que a gente chama de destino, mas que na verdade não é um destino, mas é um self que direciona aquilo que a gente precisa viver e que de certa forma vai desenvolver a gente, seja para o bem ou para o mal, né? O self e o mundo onírico não tem muito a questão da moralidade, mas tem a questão do desenvolvimento de alma e de ego, e o quanto que isso já vai aparecendo para eles, que aí a Carol trouxe o sentido também da sincronicidade, que tem essa função de trazer esses possíveis insights para a gente ter esses direcionamentos de vida, se a gente está presente, se o ego está consciente, se a gente está afim de ver esses sinais, né? Porque eu acho que isso é muito interessante no filme, que também tem uma coisa que é cada um deles, né, está presente para aquilo que eles precisam desenvolver, né? Não é só um desejo pífio como de ter, eu quero ter uma mulher bonita, eu quero ter um carro bom, não é sobre isso, mas é sobre aquele desejo de alma, de liberdade que vai me levar a um engrandecimento psíquico, moral, individual, emocional e por aí vai, né? Então, como é uma história de muita exclusão social, a gente sabe que todo lugar que tem uma segregação, a gente vai ter obviamente, uma repressão dessas pessoas, onde elas vão ter que viver num espaço geográfico, social e psíquico reduzido, né? Então, o filme traz esse mundo onírico como se fosse até essa chance de redenção e de espaçamento para essas pessoas que estão neste circuito, muito por conta da família ou por conta da religião cristã no filme, por conta dessa repressão que eles precisam viver, né? E muitas vezes, quando a gente está muito reprimidinho, está muito ali na nossa caixinha, ou o inconsciente explode, ou o inconsciente morre, a gente não vê sonho nenhum, ou ele explode, e aí vem os famosos transtornos, né? Vem a ansiedade, vem o pânico, vem as fobias, vem o inconsciente pedindo um socorro desesperadamente para conseguir sair dessa caixa que a gente coloca. Então, eu acho que essa estrutura do filme, enquanto sonho, ele fala para a gente desse espaço que o inconsciente deu para essas pessoas, enquanto a sociedade não dava. Muito bom. É muito legal você estar falando das funções do sonho, né? Que o sonho, por exemplo, pode ser educativo, compensatório, mas esse filme traz muito essa função prospectiva do sonho, né? O sonho vai explicando, preparando o ego para ele dar conta de um acontecimento que está por vir. Então, quando o Crisóstomo está deitado no mar e tem aquele sonho fantasia, que ele está nadando no fundo do mar e encontrando aquele tanto de cadeado, e a gente vê ele encontrando aqueles cadeados lindos, antigos, a gente fala, gente, quem é? Como? Achando que tem a ver com a história dele e tal. E o filme é separado por partes, né? Como se fosse o mesmo, né? Quando a gente tem 4 sonhos numa noite, o filme vai sendo separado por partes, assim. E aí a gente vai descobrir que, na verdade,
cadeados todos eram do pai de Isaura, né? E que Isaura vai viver a sua violência, né? Porque ela vive uma violência física de um namorado, que era um noivo, em cima da mesa onde o pai fazia os cadeados. Então, Crisóstomo sonhava já com esse aprisionamento de Isaura, que também procurava esse alívio dentro do inconsciente, através da escrita. Então, quando eles se encontram, né, essa coisa dessa abertura, desse abrir esse cadeado, de se abrir para o mundo, é feito do encontro desses dois personagens. Então fica muito marcante essa expectativa, né? Porque quando vem esse sonho arrebatador na nossa vida e a gente fica bem perdida, a gente leva para terapia, amplia, procura o símbolo, e aquilo fica lá com a gente, mas não tem resposta, que é o estar por vir, né? Ou não está por vir nada, porque está além da temporalidade e da linearidade das coisas, né? Então, realmente é muito especial ver isso no sonho, né? No filme, dessa coisa que vai se preparando para acontecer. Sim, apesar do sonho não ter a ver com ele enquanto resposta para algo, mas o sonho parece que tem a ver com ele enquanto uma preparação daquilo que eu ainda não sei, daquilo que, se a gente for pensar, o Crisóstomo, ele também está fechado dentro de si mesmo, né? Ele também está enclausurado dentro de uma caverna de não relacionamentos, né? Enquanto os outros 3 personagens do filme, eles querem se relacionar, o Crisóstomos, ele quer ser pai, existe uma relação, né? Os outros, eles já trazem isso, essa conexão com o Crisóstomos à distância, porque ele vai ter que ser pai, né? De certa forma, ele foi até um pai para todos. Ele traz essa abertura desses cadeados, ele vem abrindo esta comunidade, né? Porque aí ele pega o menino órfão, ele vira amigo da menina que foi abusada, ele acolhe o rapaz gay, né? Então, ele, né? O filho da moça com nanismo se torna o filho dele. Então, de certa forma, ele também tem essa abertura, esses cadeados que talvez representem várias pessoas e essa comunidade que ele não conscientemente que ele inicia, né, essa comunidade de segregados, mas que ele se relaciona, né? Então, nesse mar que o Crisóstomos vive e que ele tem sonhos e fantasias e que ele permeia esse mundo onírico, também é um mar afetivo que ele tem ali para dar para essas pessoas, para criar essa comunidade e para acolhê-los, né? Mesmo com toda a sua talvez deficiência intelectual, tem uma questão voltada para uma emocionalidade muito forte, que era o que essas pessoas não tinham na casa delas, né? De alguma forma. Então, de maneira imaginal, talvez o mar também estava preparando para ele ir abrindo esses cadeados que eram de várias pessoas, né? Não só da moça que foi abusada, que também é uma ótima aviso de quem está chegando, mas o quanto que os símbolos eles falam não só do outro, mas da gente e dessa coisa que nos conecta de alguma maneira, né? O meu cadeado pode ser o seu e nós duas podemos abrir juntas também, né? Muito bom isso que você falou, né? Que o sonho pode ser do outro e meu, porque isso é uma parte fundamental, né? De quando a gente está fazendo a ampliação de um sonho. Porque geralmente, quando vem essas personagens que a gente conhece, né? Por exemplo, quando eu sonho com a Nath, e esse imediatismo de pensar, esse sonho eu sonhei com a Nath, porque a Nath faz tal e tal coisa, a Nath isso comigo. E não é bem assim, e é assim também, né? A gente sempre olhar para o sonho dessas duas formas, né? Primeiro, esse sonho que dialoga com essa realidade, e essa outra parte do sonho, que é o sonho que diz respeito a mim. A Nath, que faz parte do meu inconsciente, a representação da Nath, dessa minha estrutura psíquica, né? Que a Nath falou lindamente agora, que é o exemplo do cadeado. O exemplo do cadeado que é da fulana, mas que é dele também, né? E como ele vai ampliar isso.
E quando a gente chega mais longe, ao ponto de falar desse cadeado que é da sociedade, desse inconsciente coletivo inteiro, que são todas essas coisas, literalmente, que a gente joga no fundo do mar e não quer olhar nunca mais. Sim, e aí a gente já pega também o cadeado moral que essas pessoas vivem, né? Todas, de alguma forma, elas têm um vínculo com um dogma, com uma religião, que traz uma determinada moralidade para cada uma delas, e esta determinada moralidade faz com que a repressão entre elas se torne presente de maneira muito parecida, né? Obviamente, quando a gente fala de religião, a gente está falando de aspectos que vão se perpetuar por séculos, gerações e gerações, né? Uma coisa que é muito difícil de ter uma transformação é a religião, até porque a maioria delas é dogmática, tem uma determinada estrutura, um determinado Deus, uma determinada forma, e isso faz a tradição religiosa se perpetuar por muito tempo. Isto pode ser bom e isto pode ser complicado, né? Porque quando a religião ela entra numa forma de condução de vida muito rígida, a gente tem o que a gente viu no Filho de Mil Homens. Então, são várias pessoas que nasceram já com determinadas formas de ser que não estão introduzidas no contexto religioso daquele lugar, e por uma dificuldade de transformação dessa religião, de visualização das pessoas que a cultuam, essas pessoas já nasceram segregadas da religião. Então, se torna uma forma de exclusão do berço, né? É uma forma de você já não permitir, desde que a pessoa nasceu, fazer parte daquilo. Né? E isso é muito complexo, e talvez aí a gente esteja falando de novo dos cadeados, que são coisas que não estão abertas à discussão, não estão abertas ao diálogo, não estão abertas à mudança, e isso fortalece alguns complexos das pessoas que fazem elas terem visões unilateralizadas, e a partir disso, o que é uma religião, o que é parte de uma pessoa e não ela toda, se torna uma verdade absoluta. E é muito complicado qualquer tema que se torna uma verdade absoluta, né? Onde não há possibilidade de uma transformação. E o filme ele fala muito do processo de transformação, daquilo que se inicia de uma forma, termina de outra, e dentro desse processo existem inúmeras formas de se transcender, se transformar, se individuar, se conectar com si mesmo, né? E o quanto que, às vezes, a gente precisa ter esta, de certa forma, rebeldia, né? Porque no começo do filme, todos estão bastante submissos àquilo que eles nasceram para ter. Então, é a menina que aceita que os pais decidam quem ela vai casar, é o menino órfão que vê o vô adotivo morrendo e não consegue sair do lugar, é o Crisóstomos dentro daquela casa sozinho, sem fazer nada, é o rapaz gay que tenta se casar com alguém para a mãe ter paz, a mãe que é uma beata religiosa. Então, eles tentam de toda forma pertencer a essa conduta de verdade absoluta, unilateral, mas que do meio para o filme, do meio para o final, começa a se desestruturar tudo isso. E olha que interessante, não é uma desestrutura, olhando de fora parece, meu Deus, são os perdidos. Né? Os segregados sempre vão ter esta faixa junto com eles. Mas é uma desestrutura que, de certa forma, ajudam eles a construir uma nova forma de viver a vida, né? De se construir. Sim. É muito bom que você trouxe essa história aí desse casamento, né? Um homem gay que se esforça ao máximo para fazer um casamento arranjado com uma mulher infeliz, porque diante da religião deles, o correto é o homem e a mulher casarem, né? E perpetuar essa ideia da família, e a gente entra nessa ideia totalmente distorcida que Jung trabalhou assim exaustivamente desse equívoco da religião ocupar um lugar moral. A religião, seja ela qual for,
ela vem com uma imposição moral, com uma moralidade. E a gente fala disso, né, de que é uma moral que trai a própria alma, né? É uma moral que vem de fora e que não vem de dentro. Porque a gente fala muito em psicologia junguiana sobre o conflito moral, a neurose, esse embate do certo e errado, dos opostos, ele é um conflito moral que a gente precisa ter uma atitude consciente para alterar ele, né? E a gente vê esse sofrimento exatamente desses personagens que eles têm que ir contra uma moral estabelecida para reconhecer uma moral interna de tipo, como assim, né? Quando Camilo é homofóbico e Crisóstomo fica chocado e fala: onde você aprendeu isso? E aí o Camilo vai falar: onde você aprendeu que você tem que respeitar esse cara? E a gente está ali vendo exatamente um conflito moral, porque a gente tem que escolher por nós o caminho que a gente quer seguir, né? Dentro desse aspecto da religião, né, outro divisor de águas na psicologia junguiana é quando Jung vai falar com a gente de que a psique ela tem uma função religiosa, a própria psique tem uma função religiosa, que como a Nath trouxe dessa ideia de self, que é a nossa ideia de totalidade, essa nossa ideia de totalidade que se conecta com algo inexplicável, parte de um arquétipo, de uma ideia de um self muito maior, de um Deus, de uma coisa que é inexplicável. E a religião, ela prestava esse serviço de tentar estabelecer uma conexão com o inexplicável, de tentar estabelecer uma conexão com algo que fala a minha alma, que me dá sentido, que me dá propósito. E a coisa vai se perdendo e vai se envelhecendo porque a gente não consegue entender que a gente tem que abraçar aquilo que toca a nossa alma. Então, o filme é muito lindo, me toca profundamente isso de que a gente vê cada personagem se conectando com essa sua função religiosa através de uma coisa única de cada um, através de um momento de introspecção de cada um, e como que a religião, enquanto coletivo, ela se dá no momento que a gente mostra para o outro o nosso ritual e o outro acolhe como: nossa, isso fez sentido para mim, eu vou começar a fazer isso. Então, a gente tem 4 momentos lindos relacionados com isso para cada personagem, né? Que a gente vê Isaura com seu caderninho, escrevendo seus textos. Toda vez que Isaura está angustiada, não entende a mãe, está com dúvida, ela vai lá e escreve. Ela vai lá e escreve. Ela deixa o inconsciente falar com ela, uma coisa muito mais forte disso. E como a Nath falou, quando a gente vive uma coisa muito pesada, um trauma, ou a gente entra para dentro e o inconsciente explode, ou a gente tem um grande apagão. E a gente vê Isaura tendo um grande apagão, porque depois que ela é abusada e o caderninho fica manchado de sangue, ele entra para a gaveta e fica ali, ó. A gente não consegue entender se é meses, se é anos, e ela só abre esse caderninho depois que ela encontra Crisóstomo. E aí a gente vê Crisóstomo com sua relação com o mar, com essa grande mãe, com Iemanjá, que é quem vai acolhendo essa criança ferida que perdeu a mãe cedo para a violência, e como ele estabelece uma relação religiosa com o mar, com as conchas, quando ele bota no ouvido, ele escuta aquilo que consegue abraçá-lo, e a gente entende, tá, e isso é um lugar do conforto, é um lugar que conecta ele com um divino que a igreja rejeitou, por exemplo, que a igreja não conseguiu dar para ele, né? Que também é um símbolo dessa grande mãe que está totalmente congelado, né? E a gente vai vendo Camilo com a música, né? Como que a música conecta ele com a maternidade, com o afeto, com o acolhimento. E a gente vai ver o Antônio junto com o desenho. É só a partir daquele tanto de desenho que a gente vê ele fazendo a sua própria rendição, né? Primeiro vem com uma rendição da dor, que é o momento lindo que a Nath conta quando ele está lá se tocando e os desenhos dele de borboleta saem, porque é o momento que ele tá tudo bem ele ser ele mesmo. Então é realmente na hora que ele abraça qual que é o propósito dele, qual é o sentido dele, a alma dele, e a gente vê ele conseguindo elaborar isso através do desenho. Então, esses 4 momentos, né, que a gente vê os seus personagens com suas expressões artísticas, eles estão tentando estabelecer uma questão religiosa, que é a questão do o ritual que eles fazem ali, é o lugar que eles entram, fazem uma introspecção, que eles dialogam com o inconsciente, que eles se reconhecem dignos de viver.
Eles entendem que tem algo dentro deles, algo maior que eles, que fala, você pode existir, tá liberado, tá vivo, e sentir coisas e ter dúvidas, né? E antes eu estava comentando para a Nath também, que a Nath falou isso dos dogmas, né, das rigidezes. Um exemplo, né, besta, só para a gente ter um exemplo, que é a tal de batizar. Tem muita gente que não batiza, mas para certas pessoas é muito importante esse ritual. E a gente vê um ritual desse, né, que é quando o Crisóstomo tenta a primeira vez dar concha para Camila e Camilo rejeita aquilo, tipo, que loucura isso. E depois, quando Crisóstomo escuta a concha e dá para Camila a concha, gente. E quando o Camilo bota no ouvido, a gente vê toda a ancestralidade vindo. A mãe dele, a avó que adotou, todas as pessoas que faleceram, né? E para mim é o ápice de tipo, essa é a função religiosa. Camilo se conectou. Né? Camilo entendeu que aquilo tinha uma dimensão. E aí essa coisa do rito do cotidiano, né? Porque a pessoa que acende a vela, a pessoa que reza antes de dormir, os rituais que a gente cria, que não necessariamente precisa ter um intermediário, né, que é uma figura religiosa, para conectar a gente com o divino, é fundamental. E a gente vê isso ali no fazer da jabuticaba, na hora de fazer a refeição para todo mundo comer junto, quando o Crisóstomo sente os peixes para saber qual é o peixe certo de pegar. Então, essa coisa que sai da lógica, né? E que fica tão evidente ali de tipo, nossa, como essa religião que está enfraquecida, né? Essas religiões de confissão que Jung fala estão enfraquecidas com o certo e o errado, com o moralismo, perderam essa parte tão linda que desse coletivo também, né? Dessa comunhão. E para mim isso é uma aula de tipo da gente se conectar com os nossos próprios rituais. Sim, e eu fico pensando também, Caio, isso que você falou, quando a gente desloca a questão da função religiosa junguiana não só para a religião tradicional que a gente tem, né? Então, você falou do batismo, mas, por exemplo, a festa da menina de 15 anos também é um grande rito de passagem, a menstruação da menina é um rito de passagem, né? A mulher que pare é um grande rito de passagem, que ao longo do tempo a gente foi vendo apenas como uma passagem de tempo do mundo de Cronos, onde acontece para todo mundo, a vida é isso, continua, nada mudou, nada vai mudar, e a partir dali a gente deixa de ter aquelas funções desses rituais que nos ajudam a ver que o tempo está passando, nos ajuda a entrar em outro tempo, né, o tempo de Kairos e não de Cronos, nos ajudam a perceber as mudanças da fase da vida, né, como a menopausa também para a mulher, a andropausa para o homem vem muito a questão do trabalho, até por toda a questão sociocultural. Então, todos esses movimentos que antigamente eram ritualísticos, o pai levava, a mãe levava, a avó que passava para o filho, então tinham funções religiosas não dogmáticas, não religiosas do plano do cristianismo, de qualquer outra vertente, mas sim aquela função religiosa que para a gente ficava como uma tradição familiar, né? E essas tradições familiares, elas também têm potência, elas também têm o religare, elas têm essa função psíquica de até ajudar a criança a crescer, o adolescente a perceber a vida adulta chegando, o jovem adulto perceber a velhice chegando e todos esses movimentos de vida, que talvez seja por isso que hoje a gente tem muito essa visão de que o tempo passa e a gente não percebe mais. A gente não percebe mais porque o tempo não é ritualizado como era, né? Antigamente, que nas cidades do interior, ou em cidades quilombolas, comunidades quilombolas, ou indígenas, que ainda mantêm as suas devidas tradições, mas para a gente, na cidade grande, a gente simplesmente segue a vida. No máximo, a gente ainda canta parabéns no aniversário, mas às vezes a gente deixa passar ainda porque não tem o que comemorar, não tem o que fazer, a vida é assim mesmo, segue a vida, e a vida vai perdendo tudo isso que o filme traz. A vida perde comunidade, a vida perde função religiosa, a vida perde o sonhar, a vida perde o inconsciente coletivo enquanto
essa participação mística que todos nós vivemos, e ela simplesmente se torna o acordar, o trabalhar, o comer e o ir dormir. E a vida fica extremamente árida, né? Não tem mar, não tem planta, não tem função religiosa, tem simplesmente uma vida robótica que faz com que as pessoas cheguem totalmente dissociadas na clínica. E aí existe todo um trabalho de nós, terapeutas junguianos, de tentar trazer, né, um pouco dessa visão, retornar a pessoa para esse inconsciente, para essa função religiosa, ajudar a pessoa a ver a vida com um pouco mais de simbolismo, para que de alguma forma ela comece a interpretar aquilo que o mundo interno dela está ritualizando, mesmo sem ela saber, mesmo sem ela querer, né? Porque os sonhos, eu acho que às vezes eles têm também essa função, né? Quando a gente tem grandes sonhos ou muitos pesadelos, tá falando para a gente de rituais internos, de grandes processos que estão vindo e que às vezes a gente deixa passar batido, a gente não observa, né? E o quanto que a gente poderia ritualizar no nosso dia a dia, independente de religião, mas sim com um religare, né? Com uma função interna de reconexão do ego com o self, do ego com o inconsciente coletivo, com o inconsciente pessoal, fazendo essa grande possibilidade de parceria e não de cisão, como a gente vê, né? É isso aí, gente. Então, estamos encerrando esse episódio, trazendo esse convite para quem ainda não assistiu esse filme, né? O Filho de Mil Homens, e para quem já assistiu, rever e revisitar esses temas, né? Tão importantes e tão preciosos para a gente dentro da psicologia junguiana, e reforçar essa importância dos encontros, de estar aberto para esses encontros e esse valor dos nossos rituais, né? De criar os nossos rituais com a nossa comunidade. Celebrar nossas vitórias e enlutar nossas perdas, que são processos que precisam, sim, de marcos. Obrigada e a gente se vê na próxima. Beijo.